Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, CEO da Advocacia Schettini hoje com 6 escritórios, mentor de advogado, e o episódio de hoje, mais uma vez, vai ser top. Olha, tô com uma convidada aqui, ela manja muito, ela é da área das prerrogativas. Cara, você não tem noção, você advogado estuda muito sobre os direitos do seu cliente, mas se você entender o poder que você tem na sua mão, na sua carreira, hoje você vai ficar sabendo disso, para não deixar ninguém passar por cima de você. Ela é fera nesse ponto. Já trago ela aqui antes, comenta como é que tem sido o Prevcast aqui para você. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado para você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais advogados para cá, mais previdenciaristas para cá, para a gente formar uma grande comunidade, beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como o conteúdo de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer ela, que é incrível, cara, assim, ó, é uma mulher que 24 horas fica com um celular da OAB na mão, você já vai entender essa ideia. Se você tiver um problema de prerrogativas e ligar meia-noite, 2 da manhã, 5 da manhã, 10 horas da manhã, num domingo, no meio do churrasco, ela para te atender e resolve o seu problema. Seja muito bem-vinda, doutora Silvana Brizola, tudo bem? Bom dia, Danilo, eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui para poder passar um pouco de conteúdo e aprender com você nessa manhã, porque previdência é o assunto. E muito obrigado por estar aqui, Danilo. Maravilha. Ó, eu sei que você não é uma previdenciarista, a gente não vai falar de direito previdenciário aqui, mas você é uma heroína da advocacia. Cara, vamos começar só para a galera entender um pouco quem é você hoje e o trabalho que você tem feito. E aí eu quero começar até pela parte da própria advocacia, da advocacia não, desculpa, da OAB. Hoje você está como coordenadora estadual da OAB São Paulo, né? Então, coordenadora das prerrogativas da OAB São Paulo, e fica com um contato ali de 24 horas. Se algum advogado sofrer alguma violação às prerrogativas, ele vai ligar lá e você vai atender, é isso? Sim, com toda a certeza do mundo. Inclusive, mostra aí. Você é advogado e advogada, precisou da urgência, o negócio está pegando na Previdência, vocês podem ligar, gente. Esse é o telefone da OAB São Paulo, o telefone do plantão, e essa é a urgência. Ocorreu a violação ou está na iminência de ocorrer, pode entrar em contato no canal. O telefone é 11 99128 3207. Desculpe, estou tomando a liberdade, pode, inclusive, de passar. Pode. A gente consegue colocar depois o número, Xandão, aí? A gente consegue pôr o número top? E é isso aí. O que ocorre? Muitas pessoas, com licença, muitas pessoas, isso acontece, tá? Doutores e doutoras. Muitas pessoas, muitos advogados, ainda não conhecem o que é o mundo das prerrogativas profissionais. Eles só vão conhecer a partir do momento que ele está passando por aquela violação, na maioria das vezes. Então, eu sempre falo o seguinte para o advogado. Além de o advogado conhecer, porque ele tem que conhecer a sua esfera de atuação, ele tem que saber os procedimentos que aquela área que ele vai atuar, como que é, como funciona. Ele tem que ter essa expertise, né? E, principalmente, saber dos direitos que abarcam esse exercício profissional, Danilo, e aquilo que ele pode e aquilo que ele não deve fazer. Porque ele tem os direitos, mas ele também tem as obrigações. E é por essa razão que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse mundo de prerrogativas, que, aliás, é o mundo mesmo. Quanto tempo você está lá? 8 anos. 8 anos? 8 anos. anos. Você está como coordenadora? Não. Como coordenadora, eu estou há 3 anos. 3 anos como coordenadora. Você Exato. coordena uma equipe de quantas pessoas lá? Ah, mais de 200. Mais de 200? Aqui na capital. Fora o estado todo. Porque, assim, nós temos um trabalho em conjunto com as subseções. Como que funciona as prerrogativas? Vamos lá. Nós temos 21 coordenadorias regionais. E essas coordenadorias, esses coordenadores regionais, eles fazem um intermédio entre subseção e seccional.
nos problemas abarcados de prerrogativas quando o advogado precisa de uma assistência. Porque assim, acontece o plano. Vamos pegar do começo. Teve a violação. De repente você está numa audiência trabalhista. Está acontecendo ali, a juíza está negando para você que faça constar em ata determinadas requisitos, questões ali que você está pedindo para que ela coloque na ata, ela não faz. Viola suas prerrogativas naquele momento, mas você não lembrou de ligar para o telefone do plantão. Passado esse momento, você lembrou que existe a OAB, para a OAB poder te amparar, e a juíza, muitas das vezes, tem juiz que até multa advogado, né, por litigância de má-fé, enfim. Você entra em contato. Você pode entrar em contato tanto no telefone do plantão, que eu vou orientar. O plantão é só para urgência, só porque está acontecendo exatamente na hora. Se você está lá numa delegacia de madrugada, que isso é o que mais acontece. Está numa delegacia de madrugada para entrevistar com o seu cliente que acabou de ser preso em flagrante. O delegado falou, olha, doutora, ou doutor, não dá para te atender agora, porque o efetivo está reduzido e eu não posso deixar com que você fale com o seu cliente. Isso é uma violação gravíssima, porque o artigo 7º da nossa Lei 8906 de 94, ele tem 21 incisos. E ele regulamenta ali, vai dizer quais são as prerrogativas que o advogado tem. E se tem alguma negativa, você corre nesse rol exemplificativo, que você vai saber se é caso de prerrogativas ou não. Essa é a primeira dica. Dentre eles, existem 4 incisos que foram criminalizados. Inciso 2º, 3º, 4º e 5º dessa lei, do artigo 7º da Lei 8906 de 94, que foi inserido na Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, em seu artigo 43. Dentro da Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 17, 22, 20, existem outras violações ali decorrentes do exercício profissional do advogado, mas o mais importante é saber que o artigo 43 dessa lei foram inseridos 4 incisos. O inciso 3º, ele fala que o advogado... Boa. Vamos lá. Danilo, artigo... Pega aqui para mim, por gentileza, porque eu já sou idosa, eu não enxergo direito. Eu peço a gentileza de você. Artigo 2º. O inciso 2º aqui. A inviolabilidade. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Tá, agora inciso 3º, citando o exemplo que eu falei da delegacia. Comunicar-se com seus clientes, pessoal ou reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Pois é. Isso daí está na lei, é uma lei federal. Fora a Constituição Federal. E isso foi inserido, é abuso de autoridade. Só que tem advogado que não sabe, ele acha que todos os incisos, os 21 incisos, são abuso de autoridade. Não é. Ele precisa saber que aquilo que abarca e aquilo que ele pode chegar na autoridade, é lógico que com toda a educação, o artigo 6º fala que o advogado tem que ter urbanidade, respeito, que não há hierarquia entre as autoridades. E educação, ela vem de berço, seja para um lado, seja para o outro. Isso precisa ser recíproco. Às vezes, muitas das vezes, você age com toda a urbanidade, todo o respeito, e aquela autoridade não está boa naquele dia e resolve descontar em você. Qual que é a dica que eu dou? É difícil, porque o sangue ferve. Mas respira fundo. No seu âmago, você faz assim. E você pergunta novamente. Você fala, olha, doutora autoridade, estou aqui para trabalhar com o senhor. Eu fui contratado e eu preciso falar com o meu cliente, porque logo mais ele tem uma audiência de custódia. Ele precisa saber qual é o crime que está sendo imputado a ele. Eu preciso exercer o meu papel como advogado
E isso está elencado na Constituição Federal, no artigo 133. O advogado tem que ter amplitude no seu exercício profissional. E quem está falando é a Carta Magna, é a mãe de todas as mães, é a mãe de todas as leis. Claro que com toda a educação, falar, olha, isso aqui para trabalhar o senhor também. Se o senhor não me permitir, eu vou entrar em contato com as prerrogativas da OAB. E você entra, hein, doutor? Doutor, doutora, entre em contato porque nós vamos te amparar. Nós vamos intervir. Você não precisa se indispor com a autoridade. Então, geralmente as autoridades, depois que nós acabamos intervindo, resolve-se o problema. Porque se isso não acontece, imediatamente eu aciono a subseção mais próxima para amparar aquele advogado que está sendo violado, para que dê apoio para esse advogado, chegue mais rápido. E se tiver que sair alguém da seccional, aí a conversa vai ser mais forte. Porque nós vamos tomar todas as providências necessárias. Então, para não chegar a esse ponto, porque é raro acontecer, hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma boa comunicação entre as autoridades. Então, quando ocorre alguma violação, imediatamente, eu tento resolver pelo telefone. Primeiro momento, antes de eu deslocar uma pessoa, eu já ligo para aquela autoridade e converso com ela. A maioria das vezes resolve, o advogado vai lá, cumpre o papel dele e acabou. A violação cessou imediatamente. Então, não tem o porquê de haver qualquer tipo de representação. Mas caso isso ocorra, e eu havia falado lá da audiência, né, voltando um pouquinho atrás, passado esse momento da urgência, tudo aconteceu, o advogado vai entrar no site da OAB São Paulo, comissão de prerrogativas permanente, né, permanente prerrogativas, lá vai ter um link, faça a sua solicitação, seu requerimento. Você pode anexar documentos e deve anexar documentos com o processo, informando o ocorrido, pedindo assistência, porque nós ingressamos nos processos também, quando o advogado é violado, como eu citei o exemplo da multa por litigância de má-fé, ele no exercício profissional, nós ingressamos, nós temos o doutor Luiz Fernando Pacheco, que é o nosso presidente estadual, hoje foi inserida uma procuradoria só para tratar de honorários advocatícios. Qualquer esfera de jurisdição e aí vai se tratar do tema. Nós ingressamos na assistência daquele inquérito, daquele processo, em qualquer âmbito, seja administrativo, como no caso da Previdência, seja no judicial, e ali nós vamos fazer valer o direito daquele advogado. Tem também o desagravo público, que as pessoas ouvem falar do desagravo público, mas não sabe como funciona a metodologia. Hoje teve um avanço muito grande que a partir de agosto do ano passado, todas as autoridades que passou por esse procedimento do desagravo público, porque segue um procedimento administrativo, tem contraditória, ampla defesa, e passado esse procedimento, aquela autoridade coatora for condenada e não tiver, já tiver percorrido todas as esferas, transitado em julgado, ela vai ser inserida no cadastro de violadores de prerrogativas. Ela não pode mais ingressar nos quadros da ordem. Isso é a nível nacional. Ela não pode dar palestra mais na casa. Ela não pode dar aulas, porque tem autoridades que dão aula. Ela está sendo violadora, desrespeita. O advogado naquele momento tem sido maltratado, então ela não pode ingressar na casa. Isso foi um avanço muito bom e grande. E o desagravo, além de tudo, ele é um afago para o advogado violado, porque só o advogado que foi violado das suas prerrogativas profissionais que sabe o que passou. É muito constrangedor. Ele está ali naquele momento, a autoridade impondo sobre ele, e ele sendo constrangido na frente do cliente dele. O que o cliente dele vai pensar? Esse advogado é muito fraco. Para não falar outro termo, tá, queridos? Então, só aquela pessoa que foi violada é o que ela sente demais. Ela se sente pequena. É horrível. Eu nunca passei por isso. Mas há 8 anos eu estou nessa caminhada. Antes da pandemia, nós ficávamos de plantão no Fórum Criminal,
Hoje tem também plantão, tanto pelo virtual, né? A equipe de prerrogativas, graças a Deus, os assessores são maravilhosos, as subseções são maravilhosas, porque no momento que eu ligo para uma subseção, para aquele presidente de prerrogativas, ou até mesmo o próprio presidente da subseção, às vezes acompanha. Nós somos muito... é uma coisa homogênea, é muito legal. Você vê, você liga para outra ponta, olha, tem um amigo, um colega advogado sendo violado nas suas prerrogativas profissionais, corre lá, é para já. Teve o presidente de prerrogativas de Itaquera uma vez, e o vice estava tendo aniversário, fazendo churrasco, nem me convidou, ai, que coisa. E aí, isso é triste, eu cobro ele até hoje, viu? Ele nunca mais vai esquecer, aliás. Ele é um anfitrião, aniversariante. Putz, deu um problema na delegacia, num domingo ensolarado, um churrasco rolando, aquele sol, aquela geladinha. Ele saiu de onde estava. Ele mesmo foi lá atender o advogado. Foi socorrer aquele advogado. Olha o comprometimento dessas pessoas que são voluntárias para estar ali amparando. A doutora Patrícia Vanzolini, o doutor Luiz Fernando Pacheco costuma dizer que nós somos a defesa do advogado. Nós somos os advogados dos advogados. E nós temos que ter em mente quando nós vamos assessorar esse advogado que está sendo violado nas suas prerrogativas. E é muito legal tudo isso, porque é uma escola de vida. Você carrega essa bagagem para o seu escritório, para a sua atuação dentro de um processo. É muito bacana. E é impagável, entende? É impagável. E eu adoro, eu amo fazer isso. Tá no sangue. O dia que esse celular da minha mão, eu acho que eu vou sentir maior falta, porque já tá inserido no corpo. Já adjudiquei. Brincadeira, doutora Patrícia. Mas já faz parte. E é muito legal, porque toca na madrugada, você fala, é uma questão de honra. Missão para você. É uma questão de honra resolver o problema deste advogado. Nossa, quantas vezes? Alvará de soltura. Alvará de soltura não é caso de prerrogativas, mas é um problema que importa para a advocacia. Por que você não vai ajudar o colega? Você vai virar ele e vai tocar, olha, tá aqui na porta do CDP. Porque os CDPs funcionam até às 17 horas, o CIMIC. Que é um departamento, quando sai o alvará, o cartório do fórum lá da vara emite o documento manda um e-mail com aquele alvará, informando, né, que o juiz concedeu a soltura para aquele reeducando. Vai começar as pesquisas para saber se ele está demandado em outro processo ou não, se ele tem algum problema, se ele já teve na unidade prisional algum problema ali, naquele momento que ele está ali. Superado isso, não tem nada? Aí começa o procedimento de soltura. Mas tudo tem um procedimento. A lei fala, o CPP diz, que tem que ser posto imediatamente. Mas o CNJ também tem uma resolução que precisa desse tempo. Ele dá um prazo de 24 horas para os presídios para cumprimento desse alvará. Então, às vezes, o alvará chega 5:05. E aí começa o drama do advogado. Tem advogado, esses dias ligou um advogado de Sorocaba. Ele saiu de Sorocaba para ir lá pro CDP acompanhar a soltura do cliente dele. E aí, o CIMIC tinha fechado. Chegou muito em cima da hora. Qual que é o trabalho das prerrogativas? Não é caso de prerrogativas. Ele poderia ir no juiz de plantão, pedir para que se fizesse cumprir, o oficial de justiça levasse lá e tal. Mas por que ele vai percorrer todo esse caminho se a gente, com uma ligação, muitas das vezes pode resolver? Então, com toda a cordialidade e os diretores dos presídios, graças a Deus, nós não temos esses problemas, embates, um ou outro, e que na conversa resolve. Eu já ligo na hora, olha, tá acontecendo isso, olha, eu preciso que você ajude, porque passadas 24 horas, você sabe, você tá preso ilegalmente. E aí o negócio vai ferver. Então, tem coisas que... E é liberado. Então, saiu o alvará, liga para as prerrogativas. Não é caso de prerrogativas, mas não posso ajudar o advogado. E o advogado também, às vezes, tem determinado lugar... É o que eu falo, acho que eu comentei com você uma vez. O advogado, ele mesmo, na postura dele, vai determinar
Como que ele quer ser tratado? Se ele chega lá, todo nervoso, aquele agente vira para ele, seja lá na Previdência, um atendente, seja, não importa onde seja. Mas não, doutor. Eu preciso disso aqui. Tudo bem, doutor, só um minuto. Só um minuto não, tem que fazer agora. Acontece. Nós somos seres humanos. Existe para um lado, existe para o outro também. E aí ele liga todo nervoso. Já aconteceu comigo, de advogado falar, eu quero as prerrogativas aqui agora. Doutor, tudo bem com o senhor? Eu já falei, eu pago a anuidade, eu quero as prerrogativas agora. Doutor, vamos lá, doutor. Vamos começar de novo? Porque acho que não tá legal a conversa. Porque se o senhor tá me tratando assim, doutor, eu fico imaginando como o senhor também tá tratando do outro lado. Então precisa ter esse filtro. O advogado, ele trabalha com a inteligência. Ele tem que ser articulado. Porque, às vezes, ele tá na razão, mas ele perde a razão a partir do momento que ele coloca tudo a perder. E aí você precisa vir. Aconteceu uma situação, eu tô falando muito de delegacia, que é o que mais acontece. Mas na Previdência também, Danilo, nossa, quantas vezes já não aconteceu? Eu no fórum criminal, me achando advogada, protocolo, advogada desde as 1h30, lá desde as 13h30, para fazer um protocolo. E naquela época era uma da ação civil pública, né, que vigorava, tinha o guichê lá, era por ordem de chegada. Se um advogado viesse com 50 procedimentos, aquele que está esperando um protocolo lá, o funcionário não podia vir para carimbar e liberar. Você imagina? Aí era 4:45, o advogado me acionava no telefone do plantão, pedindo socorro, porque já estava horas lá esperando. E aí eu pedi para colocar no Viva Voz, porque você liga para a linha tronco da Previdência, não atendiam. A gentileza, doutora, coloca no Viva Voz. Aí eu falava, doutora, eu não tô nem aí com a senhora, virou as costas aí, falou que se dane. Ai não, garotinho, de pequenininha assim que eu sou, meu amigo. Eu falava assim, olha aqui, se essa servidora pública não exercer um direito constitucional ao protocolo, e você é advogado aí, tá violando o teu exercício profissional, eu vou baixar aí, mas eu vou baixar aí com a polícia. E fazia, hein? Tanto é que o Paviotti, até hoje, Paviotti, abraço para você, querido vice-presidente dessa área previdenciária em prerrogativas, o Guilherme, que é maravilhoso, a equipe toda de Previdência, olha, vocês são demais, são muito guerreiros mesmo. Esse trabalho que vocês têm desenvolvido entre a Previdência Social, entre a INSS, é perfeito, porque aí, agora eu já deixo tudo na mão, a conta toca aqui, a senhora vai ligar, eu vou te passar um telefone aqui, que essa pessoa, eu tenho certeza que vai resolver. E passa para a área certa. Por quê? Porque vocês da comissão fizeram um acordo com a Previdência. Mas, às vezes, tinha advogado que vinha, doutora, eu estou aqui na porta da Previdência, não sei o quê, eles não querem receber Às vezes o advogado vinha de longe, vinha de outra cidade. Pô, me acionou no plantão, eu vou resolver. Eu quero que se dane o acordo. Perdão, gente, perdão. Olha, eu sou muito espontânea. E aí, eu vou fazer valer o direito daquele advogado. Então, doutora, coloca ele e fala, não tá dando atenção, peraí. Aí eu já ligo para uns 3. Vai lá, mas eu pego aqueles que realmente, Faca na caveira. Nossa, mãe, faca na caveira, faca nas 2 caveiras, entendeu? Aí o negócio é assim. Para o servidor sentir o drama, que a instituição não é pouca coisa. A instituição é muito forte. Mas isso depois de esgotado, do servidor desdenhar, hoje tem melhorado porque raramente eu tenho alguém que liga, tem o sistema online de vocês aí, e por isso que eu já passo para o Paviotti, ele já desenrola, já dá a orientação correta para o advogado. E é lógico, o acordo tem que permanecer entre as instituições. Comigo, palavra dada é palavra empenhada. Então, fez o acordo? Vocês fizeram? Nós manteremos. Mas também não dá o direito de você ser engessado. Acho que cada caso é um caso. Como eu te falei dessa advogada que veio do interior. Eu mandei 3. Falei, se não resolver, pode chamar um 90 aí. Manda qualificar as partes. O servidor não está querendo dar o nome dele, porque ele tem por obrigação de fornecer. Então,
vamos fazer valer. Outro dia saí 9 horas da noite, outro fato, que o servidor não queria nem falar o nome dele. O senhor não vai querer falar o seu nome? Olha, vamos resolver, a lei diz isso, diz isso, diz isso. Problema é de... Ele falou assim, problema é de vocês. Falando isso pra gente. Eu fiquei com dó do advogado que tava lá. O problema é de vocês, eu não tenho obrigação de dar. Eu falei, o senhor tem. O senhor não vai fazer? Quero resolver numa boa. Não, a senhora procure seus direitos. Gente. Pois não, 190. Preciso da polícia militar aqui agora. O funcionário público, ele não quer se identificar. Vai todo mundo pra delegacia. Eu falei, eu tenho todo o tempo do mundo, hein? E se a polícia militar nem estiver aqui, vai estar prevaricando. Eu já sou na corregedoria também. Vamos fazer o valer. Então, se ele não tá nem aí pra gente, mas ele tem que estar pra lei. Acabou. E se resolvia. Então, a minha fama pro Paviotti é essa. Porque você tem que fazer acontecer. Prerrogativas é isso. Você, é lógico, como eu te falei sempre, gente, sempre. Urbanidade, respeito em primeiro lugar em tudo. A humildade, ela é o princípio de todas as coisas, o princípio da sabedoria. Por que eu tenho uma interlocução com as autoridades, com o advogado? Por que acontecem esses ajustes entre essas autoridades, entre essas instituições? Justamente por causa da humildade. Por causa da educação. Você procura ajustar, você tem que saber os dois lados, como funciona e como que você pode dar direção para isso. Existem casos gravíssimos. Quinta-feira eu estava lá em Piracicaba, em decorrência de um júri, porque agora o negócio virou pessoal entre a defesa, entre promotor e juiz. Muito grave. E ali, o cliente preso, quarto júri já, a pessoa presa ilegalmente lá. Então, são coisas que tomam uma proporção que a instituição tem que intervir. E tem feito. Tanto é que foi a instituição entrou com mandato de segurança porque o juiz instituiu os advogados do processo. Quem que faz isso? É só o cliente. Tanto é que eles foram inseridos novamente. A ordem veio do tribunal para inseri-los novamente. Porque é lei. Então, existem isso em todas as esferas, em todas as áreas de atuação, e as prerrogativas precisam estar. Mas o primeiro defensor das suas prerrogativas profissionais é você, advogado, é você, advogada. Em 1843, na época de Dom Pedro, comissão de prerrogativas não existia. Eram os advogados que deixaram um legado para nós lá atrás. Eles faziam valer, mas sabe por quê? Por causa do conhecimento, por causa da postura. E é isso que nós devemos ter e aprender com esses advogados, grandes advogados. Posso passar um breve relatinho histórico? Em 1843, Dom Pedro estabeleceu o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Em 1830. Em 1843... 1843 foi o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Em 1930, se estabeleceu a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí começa a história da ordem. Através de um decreto do governo provisório, de Getúlio. E aí, passado isso, em 1964, os cursos de direito se expandiu. E aí começou a se falar em prerrogativas profissionais. Em 1972, se estabeleceu de fato as prerrogativas, a Comissão de Prerrogativas da Ordem. E tudo com muita luta, muita dialética, muito estudo e muita postura. E aí, em 1988, vem a nossa Carta Magna, a Lei Cidadã, a nossa Constituição Federal, que no artigo 5º, em vários incisos, e no artigo 133, fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, não pode ser processado pelos seus atos, enfim, que todos conhecem. Todos conhecem, acha que é um jargão de um artigo e não aplica na prática isso.
Nós, Ordem dos Advogados, nós advogados somos fortes. Somos muito fortes. Tanto é que quando acontece determinada coisa lá no STF, até, muitas das vezes, o ministro Alexandre de Moraes volta atrás. Porque a ordem está em cima. Só que a ordem não vai sair quebrando tudo. Existem os meios legais de processamento. Aconteceu com o Toron, num agravo regimental. Que ele foi fazer uma sustentação oral no agravo regimental. E aí o Alexandre de Moraes falou para ele que era regimento da casa. E ele, com toda sutileza, educação, conhecimento que ele tem. Porque ali, o Toron, gente, ele foi presidente de prerrogativas nacional. E ele é um modelo de advogado. Como o advogado deve agir, atuar. Ele não perdeu a linha. Se fosse eu lá, Jesus, eu fico imaginando o que eu ia fazer na hora. E aí, o ministro voltou atrás. Não naquele momento. Toron fez a parte dele. Mas voltou ou não voltou? O objetivo foi atingido ou não foi? Precisava gritar? Não. Mas através das intervenções, da postura, se atingiu o objetivo. E é isso que o advogado tem que ter. Que na hora ali, ele tem que atingir o objetivo em relação ao seu cliente. Dá raiva de ver aquela autoridade querendo se impor? Claro que dá. Outro dia um delegado quase me gruda no pescoço. Torna de vez do lado. Eu nem imagino, acho que eu estaria, teria assinado um termo circunstanciado. Mas falando na calma. Engraçado, graças a Deus, nessa hora, ele me ilumina tanto que eu faço aquilo que eu te falei. Por dentro eu falo assim. Porque é difícil, no momento ali dos ânimos, do calor. E quando a comissão de prerrogativas entra, ela não pode nem ir para um lado nem para o outro. Ela vai ver a situação de fora e ela vai tentar abaixar essa adrenalina, porque ali tem a razão da lei, mas o outro também tem. E aí? Como que você faz isso? Já aconteceu um caso assim, duas vezes. Assembleia Legislativa. A primeira foi em relação à Sabesp, privatização. Aconteceu lá um absurdo. Fecharam-se as portas do plenário lá. Tinha mulher grávida, senhora, tinha senhor, os policiais militares, a população, o partido, tá tudo lá dentro. Partido eleitoral. E tacaram gás, as portas lá todas blindadas, o povo morrendo lá dentro. Você imagina essa situação? Só de falar eu já tô perdendo até o fôlego. Perdendo o ar aqui, só imaginando, né? Foi uma coisa muito grave que aconteceu. De todos os lados. E lá na delegacia, a polícia militar fechou o quarteirão. Porque o partido eleitoral desceu para a porta da delegacia, porque muita gente foi arrolada, foi presa, enfim, aconteceu muita coisa. E aí os advogados não conseguiam ter acesso a depoimentos, não conseguiam ter acesso a nada. Entrou em contato. Bom, esse foi um dia, gente, que eu cheguei brilhando, porque era final de ano. Eu tinha ido para a Comissão de Direito do Trabalho, eu estava fazendo um baile à fantasia no Clube Holmes. E eu tinha acabado de sair do conselho, o pessoal falou, Silvana, vamos lá, vamos prestigiar, não sei o quê. Eu falei, gente, mas não tem nem fantasia, o negócio de fantasia. Passei na Liberdade, fiz um cosplay, muito legal, me enchi no brilho e fui. Daqui a pouco, meia-noite, o negócio toca. E aí? Bateu a urgência? O doutor Pacheco me ligou. Silvana, você tá sabendo? Eu falei, já tô sabendo, tô indo. Eu me troquei no carro mesmo. Porque prerrogativas é isso. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É na hora, é papum. E chegando lá, no corredor, no andar de baixo, polícia militar, corregedoria, pra tudo quanto é lá. Todo mundo discutindo, um falatório. Parecia leilão. Em cima também, polícia civil, advogado. Só que tinha advogado que não podia entrar. E quando eu cheguei, um policial falou assim, olha, quem é a senhora? Aí eu falei assim, eu me chamo doutora Silvana, sou coordenadora do plano de prerrogativa. Não, a advogada aqui não pode entrar. Eu falei, como? A advogada aqui não pode entrar.
Agora, neste momento, não pode. Eu falei, aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil, eu faço parte da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados da Seccional São Paulo e eu vou entrar. Eu quero falar com o titular agora, por gentileza. Porque senão, nós vamos pro seccional. Se tiver que falar com o DERIT, a gente vai falar com o DERIT. Mas na hora resolveu. O titular lá nos recebeu, que é uma pessoa extremamente acessível. E resolvemos o problema. Mas tinha momentos que o negócio pegava fogo era pouco, pegava uma labareda entre advogado e autoridade. Tinha advogado que falava, doutora, a senhora vai ficar aqui? Porque eu não confio nem nessa delegada e também não confio nesse major aí, não confio. E o senhor não confia? Isso, aí começava aquela discussão. Aí eu falava, doutora, gente, vamos resolver? Eu virava para a autoridade e falava, doutora, se continuar, a gente vai ficar 2 dias aqui direto, debatendo e não resolve. Doutor, tem 2 advogados aqui para quê? Tá sendo ouvido outra testemunha lá? Vai acompanhar lá. Aí eu fui mais uma, a doutora Patrícia Feitosa, né, que é a nossa assessora também. Falei, Patrícia, vai acompanhar lá. Tudo bem, doutora? Tudo certo? Não, doutor, tudo bem. Acabou, e o negócio ia andando. É isso que tem que ter. Porque os 2 polos têm razão, cada um quer fazer valer o seu direito. Só que de que forma você vai fazer isso? E é por isso que a Comissão de Prerrogativas vem e age. Para quê? Para que a lei seja cumprida, para que o objetivo seja estabelecido de o advogado acompanhar o seu cliente. Porque às vezes no embate, o advogado, ele se sente ferido, lógico que sente. Tá ali, a autoridade está desdenhando dele ali na frente do cliente, como eu havia falado. Aí sobe o nervoso, eu vou fazer valer o direito aqui, ó. Ainda mais do lado do meu cliente, te chama para uma responsabilidade. E aí, é isso que tem que fazer. Chama os prerrogativos que vai funcionar. Top. Muito legal, né? Nossa, falei demais, né, gente? E nem terminei de falar ainda do tempo histórico das leis. Exemplo. Top demais, top. Me deu até sede. Então, pelo que eu estou entendendo aí fica já uma dica importante aí para os advogados, é a questão de observar, primeiro conhecer as suas prerrogativas. Importantíssimo dar uma lida, uma decorada no que dispõe ali artigo 6º e 7º do Estatuto da OAB, porque ele precisa ter isso. E tem cursos gratuitos na ESA, tá? Né? Prerrogativas. Legal. Tem que entrar lá na Prerrogativas, ESA, e ele se inscreve, tem todas as aulas de todas as áreas temáticas. É enriquecedor. Legal. De verdade. Top. Então, advogado, dá uma olhada lá, porque vale a pena, é uma arma, é um poder que o advogado tem em mãos que precisa utilizar. E, mais do que isso, desenvolver a habilidade de negociação. Porque antes mesmo do confronto, o conhecer a lei, ele é um meio para que você faça de argumentação. Mas é a argumentação o grande caminho, o grande solucionador em talvez 80% dos casos. Na maioria das vezes, uns 90%. Sabe por quê? Os filósofos, na época antiga, eles ficavam numa praça. Não era isso? E qual era o poder que eles tinham na mão? Esse poder não sumiu. Isso vem do advogado. É o poder do convencimento em suas palavras. Não na sua grosseria. Mas é o poder de argumentação que ele tem dentro daquela urbanidade, daquele respeito. Porque, como eu falei, o advogado ele trabalha com a cabeça, ele é estrategista. E isso faz parte até, inclusive, um pouco de empreendedorismo, né? De você levar isso, como eu havia falado, para o escritório, que você utiliza isso no seu dia a dia. O legal das prerrogativas é isso. É esse conhecimento que ele te traz para você aplicar no seu dia a dia, até na sua casa. Engraçado, né? E é interessante o advogado entender, cara, que ele é membro de uma instituição extremamente forte no nosso... Poderosa. E ele precisa também utilizar esse empoderamento para empoderar mais ainda a classe. Com toda certeza. Sabe por quê? Já tô te cortando, né? Já engatei a segunda aqui, gente, e já tô mandando ver. Desculpa, você manda aqui. É importante pelo seguinte, o advogado,
quando ele tem esse poder de argumentação, quando ele é conhecedor da sua área de atuação e quando ele tem postura, ninguém para ele. Se ele vai despachar com alguma autoridade, seja em qualquer lugar, seja em qualquer área, vou citar o exemplo do juiz, vai fazer um despacho com o juiz. E o juiz fala, olha, no momento eu não posso atender, a senhora volte outro dia ou volte amanhã. E você precisa falar com o juiz naquele momento. É claro, se ele estiver em audiência, espere a terminar a audiência. E aí, né? Você tem que ter bom senso. O advogado tem que ter bom senso. E ele tem que ter um feeling de falar no momento certo também, ali na hora certa. Ele precisa ter esse... Espera a audiência acabar, mas... Fala, eu gostaria, excelência, de dar uma palavrinha. Se o juiz falar, olha, eu não vou poder, não sei o quê. E o advogado abaixa a cabeça. Além de ele estar enfraquecendo a classe, ele torna a defesa do cliente dele deficitária. Não é uma defesa plena. Porque aquela autoridade vai fazer isso com todos. Entende? Eu estou citando um juiz. Mas se você vai ver o inquérito na delegacia, ou se você vai falar com o delegado em relação àquele inquérito do seu cliente, ou se você vai na Previdência e você pede para poder conversar com o gerente do departamento, com o diretor ali. E aí? Você vai virar as costas? Tudo bem? Você não quer me indispor? Você não precisa se indispor, mas você precisa fazer valer os direitos do seu constituinte. Porque nós somos os intercessores da parte mais fraca, que é o cidadão e a cidadã. Nós intermediamos esse Estado juiz que nós falamos. Então você imagina a importância que o advogado tem e a arma poderosa que ele tem, que é a lei de todas as mães. Gente, não é jargão popular, não é. Artigo 133 tem que estar cravado no coração e você tem que fazer valer esse artigo. É igual Sobral Pinto falava, e que todo mundo já tem na cabeça de cor salteado, mas ninguém aplica isso, que a advocacia não são para os covardes, não é profissão de covardes, e realmente não é. Você não vai ser o valentão, vai puxar lá, fala, não precisa disso. O teu instrumento tem que ser outro. Através da dialética, das ideias, resolve. Entende? É uma habilidade que o advogado precisa desenvolver aí para negociar. No direito previdenciário hoje, eu tenho visto lá assim, poucos casos, não tem vindo tanto, né? Talvez por conta do acordo deu uma diminuída, acho que boa aí, né? Sim. Mas você percebe, talvez que no passado teve muita necessidade da atuação das prerrogativas em casos previdenciários. E assim, quais que mais aparecem lá? Então, criminal, trabalhista. Esses são os que mais aparecem. Aparecem. Honorários, sucumbenciais, muitos, da esfera civil. E, assim, dentro da Comissão de Prerrogativas, o Dr. Luiz Fernando Pacheco estabeleceu 17 áreas temáticas. Então, a área previdenciária tem o vice e a sua equipe. Coordenadoria, os seus coordenadores, entre os seus assessores. Direito de família. Tem tudo. Criminal, né? Direito penal. Direito do trabalho. Diversidade sexual. Então, são 17 áreas temáticas. Quando o expediente, aquele requerimento, cai para pedir uma assistência, o advogado quer uma assistência, quer que ingresse naquele procedimento administrativo. Então, a partir do momento que ele fez o requerimento, o cartório de prerrogativas, o departamento ali de prerrogativas, autua e manda ou para o Dr. Luiz Fernando Pacheco ou a doutora Cláudia Bernasconi, que é a nossa vice-presidente, para despachar. E eles vão reportar para a área específica de atuação, porque são os advogados que lidam e trabalham todos os dias, em todos os momentos naquela área. Isso foi um grande avanço, porque não é um criminalista que vai estar olhando uma área previdenciária ali, o benefício, ou qualquer coisa assim. Não, vai ser a pessoa que lidar com isso todos os dias. Isso é importante. Alguém mais específico que realmente conhece da área, né? Vocês perceberam que esse movimento melhorou muito a comunicação e a atuação das prerrogativas? Extremamente, sabe por quê? Até mesmo os vice-presidentes, a equipe dele, sempre
procura interagir e intermediar com as instituições, para quando o advogado na ponta chegar ou no estabelecimento ou entrar de forma online, como vocês chamam, gente, eu sou criminalista. Danilo, vocês têm um balcão virtual, né? Balcão virtual, isso. Que lá são atendidos. Então, quando chega nesse balcão virtual, o advogado às vezes está iniciando agora, ele não sabe o procedimento daquela área. Então, ele precisa ter acesso. Vocês, advogados novos, é de suma importância, vai pesquisar, saber como funciona esse balcão virtual. Entra no site da OAB São Paulo, entra na esfera de atuação, procurem os assessores, o pessoal desta área, para você saber qual que é a dinâmica, como funciona, porque vai se tornar tudo mais fácil. Facilita muito a vida do advogado. Muito legal. Você lembra de alguma história cabeluda, assim, na área previdenciária, ou até, de repente, alguma outra para compartilhar? Na Previdência, não. Tinha esses casos, né, que o funcionário não queria atender, e aí, eu chamava a polícia militar mesmo, não vai atender, não vai agir na urbanidade, aquilo que a lei... Delegacia? Quando você ia para a delegacia? Não chegava aí. Puxa, chegava... Mas eu tinha sede que levar, de carregar. Eles seguravam até o último, e depois acabava resolvendo. Teve uma vez que foi na Previdência, lá na Anhangabaú, lá. Eu fui sair de lá 9 da noite, 21 horas, gente. Sabe que horas eu tinha chegado? 5. E aí, falei, vamos carregar todo mundo. Tinha polícia para tudo quanto é lado. Mas aí veio o superintendente, ele assumiu e resolveu o problema da advogada ali. Problema de protocolo, hein? Caramba. Pois é. Mas, se eu tô ali é para resolver o problema. Eu não saio dali sem resolver o problema. Acho que talvez eu tenha essa fama. Pô, mas... E agora, pensando aqui... História cabeluda, você falou, né? Isso. Tem, numa área criminal, uma advogada. Posso falar? Pode sim. Então, vamos lá. Uma advogada, uma audiência com vários réus na Justiça Federal, do interior de São Paulo. 2 horas antes de acontecer a audiência, a advogada recebe a notícia que o pai faleceu. E ela estava representando 2 clientes nessa audiência, nesse processo. Ela tentou falar na vara, tentou falar com a juíza, colocou petição nos autos, porque ela não tinha condições humanas para poder ali dar uma amplitude de defesa para o seu cliente. Era ela que tinha estudado o caso, era ela que tinha se debruçado e simplesmente a juíza falou que ia se manifestar em audiência. Essa advogada entrou na audiência. Eu vi o vídeo depois, né? Essa advogada entrou na audiência, assim, ela estava, assim, isolada. E ela pediu para que houvesse a redesignação. Os advogados concordaram. Porque todo mundo, não tinha quem falasse, meu Deus do céu. Até os advogados, você vê, isso é questão de humanidade. Daí a juíza falou, olha, meus sentimentos pela senhora. Mas se a senhora não permanecer, eu vou nomear um ad hoc e a audiência vai percorrer. Muito fria. Mulher ainda, gente. Eu fico impressionada, porque o homem já é mais durão, mas, né, parece que o sentimento, ele abre uma caixinha, fecha outra, né? É mais ou menos assim, a mulher não, é tudo a mesma coisa. E ela é imbuída nos sentimentos. E aí, a juíza friamente, eu não tenho nem uma nominação para dar para aquele ser. Pegou e falou, nomeou um ad hoc. A audiência prosseguiu. E aí chegou no meu ouvido depois. Falei, o quê? Falei, doutora, só formaliza. Mas eu fiz um relatório. A doutora Patrícia Vanzolini... Mas, nossa, eu peguei até o pacto de São José da Costa Rica, né? Vamos falar no português, que aqui é português. E fundamentei nos direitos fundamentais, nos direitos humanos, porque não tinha explicação para uma atitude de uma mulher, de uma autoridade, não ter um mínimo de sensibilidade. Doutora Patrícia foi lá com o doutor Pacheco falar com a presidente do TRF. Claro que se anulou tudo e, enfim, precisava disso? Não.
Nossa, mulher grávida, com 8 meses, me ligando de presídio. Doutor, eles querem que eu passe pelo scanner, eu já mostrei atestado que eu não posso. E eles estão debochando de mim aqui. E depois a advogada foi parar no hospital, viu? Falaram que era só com o secretário. Eu falei, só com o secretário? Doutora, só um minuto, a senhora não vai sair daí. A senhora vai atender o seu cliente hoje. Nem se for na maca. Muito. Liguei. Não diga. Liguei pro diretor. Ele, olha, doutora, sinto muito, mas eu sigo a resolução. Eu falei, resolução não é lei. O senhor vai cair num abuso de autoridade e nós, como instituição, nós vamos processá-lo. Inclusive nos órgãos correcionais. Vamos oficiar tudo. Pra que isso? Ele baixou a bola. Não? Olha, doutor, é só com o secretário. Eu falei, então o senhor permaneça aí na linha, por favor. O senhor vai ouvir a voz do secretário. Oi, secretário, tudo bem? Assim. Ele ouviu a voz do secretário? Só um minuto. Não deu 2 minutos, o coordenador regional ligou para ele para liberar a advogada. Aí ele falou assim, doutora, não precisava disso. Eu falei, o quê? Eu falei, o senhor está me subestimando? Antes de eu chegar a esse ponto, eu ainda perguntei pro senhor. O senhor acha que eu estava blefando? Comigo é assim, doutor. Palavra dada é palavra empenhada. Aquilo que eu combino com o senhor é aquilo que eu vou manter como instituição e como pessoa. E o advogado tem que ser assim. Não é verdade? Tem que ter caráter, tem que ter tudo. E se fala o que vai fazer, acabou. Top. E é isso. E essa advogada foi e entrou. Queria falar com o secretário, ele ouviu a voz do secretário. Foi um afago para ele. E eu percebo que acho que uma das suas... Ele nunca mais esqueceu de mim. Fala. Eu acho que uma das suas estratégias nessa coordenadoria, pelo que eu percebi, é realmente fazer muitos aliados, muitas conexões, porque isso ajuda muito nessa negociação. É muito sobre isso mesmo? Perfeito. Você deve ter feito muitas conexões nesses últimos 3 anos aí. Sim. Secretário. Eu acredito que em todas desde os meus 8 anos que eu estou nas prerrogativas, desde o começo, porque quando a instituição chega... Exato. Quando a instituição chega no lugar, não importa a hierarquia onde você está. Como eu falei, nós somos um só. Eu só sou uma figura. Hoje eu estou, mas eu posso não estar. Então, não existe um ser a mais que o outro. Não. Nós somos um. Então, a partir do momento que o assessor ele é designado para estar lá, ele representa a instituição. Ele vai me reportando, claro. Estou dando todo um amparo para ele, sabendo o que está acontecendo. Eu estou ligada aqui, estou ligada ali, mas é ele quem vai falar direto com aquela autoridade. E comigo acontecia muito isso. Então, na hora de eu chegar ao extremo, estou contando desses casos que são extremo, eu já tentei ali diversas vezes mudar a condição para que o advogado atingisse o objetivo dele, porque estava na lei, o advogado estava correto. Porque se o advogado está errado, porque também tem advogado que liga 3 horas da manhã, ele passa pelo etilômetro, pelo bafômetro, e fala assim, doutora, eu quero as prerrogativas aqui, eu tô cá. Fala, doutor, vamos lá, e extremamente alterado, e quer porque quer. Outro dia um advogado lá da GCM carregou ele para a delegacia porque ele estava tomando desacato. Ele estava na praça, bebendo com alguns amigos, e eles deviam estar fazendo muito barulho, porque a vizinhança acionou a GCM lá para resolver o problema do psil. Aí ele simplesmente falou, não dá ouvido para esses caras não, porque eles não têm poder de polícia. Aí eles sentiram na obrigação de fazer. Aí ele me acionou 3 horas da manhã. Olha aqui, eu quero as prerrogativas aqui, porque eu tenho direito. Eu falei, doutor, o senhor está no exercício profissional? O senhor está tentando falar com um cliente seu aí? E foi lhe negado acesso? O senhor já leu todos os incisos do artigo 7º da lei que regulamenta o seu exercício profissional? Inclusive, eu te falo até alguns do Código de Ética e Disciplina. Porque o pessoal acha que a ética profissional são 2 mundos. Que o Tribunal de Ética está para condenar o advogado e não é bem assim. Inclusive, foi estabelecida até uma turma deontológica
para orientar o advogado quando tem problema, porque isso cai muito no telefone do plantão. Um colega reclamando do outro. E aí, não é prerrogativas. Atos de advogado, Tribunal de Ética. Então, eu encaminho para essa comissão dentro do Tribunal de Ética Deontológica para que seja orientado, para que... E aí, ele quer processar, ele quer fazer, quer acontecer. Inclusive, foi inserido... Não pode, advogado não pode misturar. Pois é, mas acontece muito, sabia? Às vezes, em audiência, o advogado ofende o outro advogado. Gente, você vai lidar com isso sempre. Você é colega de trabalho, tem que se ajudar. Mas a sua fala, acho que como um todo aqui, ela traz muita reflexão de que é importante o advogado realmente tomar bastante cuidado e entender ser estratégico no trato ali com os servidores para poder resolver. Silvana, a gente vai chegando já numa etapa final. Eu falei pra você que passa absurdamente rápido. Não falei nem o terço, hein, gente? Falei pra você que passa absurdamente rápido aqui o programa. Mas antes da gente concluir, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final pro pessoal. E até mesmo, vamos repetir, o telefone do plantão, se eventualmente alguém for vítima de violação às suas prerrogativas, eles já entenderam a importância e que realmente tem uma comissão atuante. E como eles podem também fazer para acionar a gente lá. Perfeito. Eu posso fugir da regra um pouco? Claro que sim. Posso te pedir um favor? Pegar minha pasta ali? Que eu queria deixar uma mensagem de Rui Barbosa aqui no sofá. Gente, ó, tô falando, quem sabe faz ao vivo, é isso mesmo. Mas é um... Eu acho que tá lá dentro, Xandão. Tá aqui no sofá. Eu acho uma sacola preta. Uma sacola preta aqui no sofá. Aqui, dá uma olhada aqui, doutora. Essa parte você escolhe. Na freia? É que diz assim, o advogado é o... Não vou lembrar, mas eu quero falar. Lembrar esse texto, boa. Talvez o último... Você vai cortar, né? Xandão, você corta, Xandão, esse pedaço aqui, então. É só que eu tô falando aqui, e aí engata no que eu tenho pra falar. Isso, gata. Obrigada, Drizzler. Olha eu com os meus... Esse finalzinho, você quer que faça alguma coisa aqui assim, Xandão? Acho que fazer um cortezinho no final aqui. Não, eu preciso fazer alguma coisa aqui, não. Seu óculos. Vamos lá. Ó. Eu gostaria de deixar um recado. Isso eu sempre carrego. Tinha falado dos legados que os advogados anteriormente, e nessa conquista, nessa luta da advocacia pelas mudanças, pelas melhorias em decorrência do exercício profissional, para que o cidadão tenha uma defesa justa, né? Rui Barbosa, ele fala o seguinte, que o advogado é a primeira e talvez a única pessoa a quem o cidadão recorre, enquanto seus direitos são violados. E aqui ele também fala o seguinte, seja um defensor com coragem e integridade, buscando a justiça em primeiro lugar. Isso era uma coisa que eu gostaria de dizer. A outra, em uma entrevista do Ayrton Senna do Brasil, que eu era pequenininha, mas eu não perdia uma corrida, gente, com ele, porque o cara era aguerrido, estava no sangue dele, e é isso que a gente tem que ter amor pela nossa profissão e saber que nós estamos ajudando as pessoas. E fazer valer o direito que essas pessoas têm perante as autoridades, né? Ayrton Senna, ele falou o seguinte na entrevista. Ele falou, não importa quem você seja, não importa em que posição você está, tudo aquilo que você for fazer, faça com muito amor, faça com muito empenho, muita dedicação e tenha muita fé em Deus. Porque um dia você chega lá. Você, advogado, chega lá. Você, advogada, chega lá. Sabe por quê? A profissão do advogado não é fácil. É profissão de resiliência. É profissão de paciência. Porque, às vezes, você chega a ser até psiquiatra do seu cliente. Chega a ser um psicólogo, às vezes, mas...
Mas você está ali. Algumas vezes você tem que ouvir, outras você tem que se impor. Porque o técnico é você. Mas você não pode esquecer que muitas das vezes, em determinados casos que você fala, olha, esse eu não vou conseguir, porque aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu, assistente de acusação, a mãe da minha cliente faleceu em detrimento de um racha. A justiça entendeu, o Ministério Público, é detentor da ação penal, entendeu que era crime de trânsito. A autora do crime ia assinar um acordo de não persecução penal, pagar uma cesta básica para uma instituição e teria resolvido o problema. Mas não da vítima e não da minha cliente. Principalmente a justiça. E olha, foi uma luta de 2 anos. E o Ministério Público ali, o ofício daqui, o ofício dali, pedindo perícia, e eu trazendo as provas, documento. Todo o conjunto probatório se fechou há pouco tempo. Mas se agora ela foi remetida para o júri, ela foi. E esse é o trabalho do advogado. É não desistir. É ele esmiuçar o processo, as leis, é ele emergir para fazer o melhor para o seu cliente atingir o objetivo. Então, quando você pensa que está tudo acabado, minha filha, tem uma luz no final do túnel, sim. Respira fundo e não desista, porque os caminhos vão se abrir. Se você se colocar, vão se abrir. E a última coisa, para terminar mesmo, que, olha, dá uma palavra para um advogado, que vocês vão ver o que acontece. A gente vai ficar aqui até semana que vem. O artigo 31 do capítulo 8º do Código de Ética e Disciplina, ele fala o seguinte: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Tudo que eu falei se resume neste artigo. Até grifei, viu, gente? Porque eu leio todo dia. Porque quando uma autoridade começa a engrossar, eu também falo um pouquinho mais firme, mas eu seguro a ponteira. Porque é difícil, até pra gente que está desse lado. Uma delegada uma vez gritando comigo, de um advogado, que não era caso de prerrogativas. Posso finalizar assim? Não era, desculpa, gente. Desculpa, Danilo. O advogado deixou o celular dele num estabelecimento lá, pra arrumar, como chama isso aí? Uma prestação de serviço? Assistência técnica. Assistência técnica é o termo, pessoal? Então, deixou lá pra arrumar o celular dele. No dia seguinte ele foi pegar. Sabe o que aconteceu? Aquela assistência técnica tomou uma busca e apreensão e carregaram o celular do advogado. Esse advogado, chegando lá, assistência técnica fechada, ficou sabendo do ocorrido, foi para a delegacia. E aí o pessoal, não, o senhor tem que entrar com uma requisição para tirar. Sabe quando ele ia tirar isso? Com esse requerimento? Demora, ó. Aí ele me acionou, ele tava nervoso. Porque eles falaram que não ia liberar e ponto. Aí ele acionou, eu fui falar com a delegada. A delegada, falei, oi, doutora, tudo bem? Olha, eu me chamo, antes de a senhora se apresentar. Putz, começou assim, eu já amei, Danilo. Eu peguei, eu só ouvi, eu parei na metade do meu nome. Eu vou dar voz de prisão por desacato para esse advogado, gritando comigo. Falei, doutora, vamos lá. Ela, vamos lá, eu quero ver onde você quer chegar. Falou assim pra mim. Falei, então vamos lá, doutora, a senhora tem mais educação e respeito, é onde eu quero chegar. Porque a educação vem de berço. A senhora está gritando comigo, representante da OAB. Eu falei, e a senhora está gritando comigo, representante da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Vamos começar de novo, doutora? Se não liberarem este celular, porque ele não está no exercício profissional. Eu falei, ele não estava, porque o celular dele é a extensão do escritório dele. Esse celular foi preso de forma ilegal. A busca, ele não é o alvo da busca e apreensão.
Se não liberarem, estão mandando um representante aí, e aí vai todo mundo pro papel, inclusive a senhora, por essa falta de educação que a senhora tem. Não deu 10 minutos, o advogado me ligou. Liberar. Então, são coisas assim, é lógico, isso é raro acontecer. Mas acontece. De vez em quando a gente tem que ser um pouco mais firme. Silvana, Sim. queria te agradecer muito mesmo. Infelizmente, o nosso prazo estoura aqui. Mas, poxa, o serviço que a gente faz aqui para a advocacia acho que é muito importante, porque a gente, de fato, compartilha um conteúdo necessário para a advocacia continuar fazendo o seu trabalho na defesa do cidadão, como você leu aí no texto, né? Um importante papel da advocacia. Então, queria te agradecer muito mesmo. Obrigado, primeiro, por ser uma heroína aí da advocacia e realmente ajudar muito a advocacia ser realmente uma classe muito forte. Obrigado mesmo. Agradecer você de casa que esteve com a gente aí até agora. Comenta aí como é que foi o Prevcast para você e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Obrigadão. Valeu. Um abraço a todos.